Capítulo 17 do livro do profeta Ezequiel. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, propõe um enigma e profere uma parábola para com a casa de Israel. E dize: Assim diz o Senhor Deus: uma grande águia com grandes asas, de penas compridas, com muitas penas e de várias cores, veio até o Líbano e tomou o mais alto ramo de um cedro. Ela arrancou a ponta mais alta dos seus ramos e a levou para uma terra de mercancia. Ela a pôs na cidade de mercadores. Tomou também da semente da terra e a lançou no campo fértil, tomando-a, a colocou junto às muitas águas, como salgueiro. E brotou e tornou-se numa videira muito larga, de pouca altura, cujos galhos viravam-se em direção a ela, porque as suas raízes estavam debaixo dela. E então tornou-se uma videira e produziu galhos e lançava renovos. E houve mais uma grande águia, de grandes asas e muitas penas, e eis que estava esta videira lançou as suas raízes em direção a ela, e estendeu seus galhos em direção a ela, desde as covas do seu plantio, para que a regasse. Estava plantada numa boa terra, junto a muitas águas, para produzir ramos e para dar fruto, para que fosse uma videira excelente. Dize: assim diz o Senhor Deus: ela prosperará? Não arrancará ele as suas raízes e não cortará o seu fruto para que se seque? E deverá secar todas as folhas de seus renovos, e sem grande força ou muita gente será arrancada pelas suas raízes. Mas estando plantada, prosperará? Porventura não se secará de todo quando o vento oriental a tocar? Secar-se-á nas covas onde cresceu. E veio ainda a palavra do Senhor a mim, dizendo: dize agora para a casa rebelde: não sabeis vós o que estas coisas significam? Dize: eis que o rei da Babilônia veio a Jerusalém. E tomou o seu rei e os seus príncipes e levou-os consigo para a Babilônia. E tomou um da linhagem real e fez uma aliança com ele e o fez jurar. E também tomou os poderosos da terra, para que o reino ficasse humilhado e não se levantasse, para que, mantendo a sua aliança, pudesse subsistir. Mas contra ele se rebelou, enviando seus embaixadores ao Egito para que lhe mandassem cavalos e muita gente. Porventura prosperará ou escapará aquele que faz tais coisas, ou quebrará a aliança e escapará? Assim como eu vivo, diz o Senhor Deus, que no lugar onde o rei que o fez reinar habita, cuja aliança quebrou e cujo juramento desprezou, sim, com ele no meio de Babilônia certamente morrerá. E Faraó nem com seu exército poderoso, nem com uma companhia numerosa fará coisa alguma com ele em guerra, construindo tranqueiras e edificando baluartes, para destruir muitas vidas. Pois que ele desprezou o juramento ao quebrar a aliança, eis que ele deu a sua mão, e havendo feito todas essas coisas, não escapará. Portanto, então, diz o Senhor Deus, assim como eu vivo, seguramente o meu juramento que desprezou e minha aliança que quebrou, isso farei recair sobre a sua própria cabeça. E estenderei a minha rede sobre ele, e ficará preso na minha armadilha, e eu o levarei à Babilônia, e ali entrarei em juízo com ele pela transgressão que praticou contra mim. E todos os seus fugitivos, com todas as suas tropas, cairão à espada, e todos que restaram serão espalhados em todas as direções, e sabereis que eu, o Senhor, o disse. Assim diz o Senhor Deus: eu também tomarei um broto da parte mais alta do cedro, e o plantarei, cortarei o mais tenro do principal dos seus ramos, e o plantarei sobre um monte alto e sublime. No monte alto de Israel plantarei, e produzirá ramos e dará fruto, e se tornará um cedro excelente, e debaixo dele habitarão aves de toda plumagem, à sombra dos ramos elas habitarão. E todas as árvores do campo saberão que
Eu, Senhor, abati a árvore alta, exaltei a árvore baixa, sequei completamente a árvore verde, fiz a árvore seca reverdecer. Eu, Senhor, o disse e o fiz. Capítulo 17 vai falar sobre a rebelião e restauração do reino do Messias. Quando nós falamos sobre rebelião, nós estamos falando sobre o poder grandioso do Senhor. Muitas vezes nós estamos em grandes alturas. Quantas vezes você já se deparou em lugares altos que você diz, foi a mão de Deus que me trouxe até aqui? Porque pela nossa capacidade, muitas vezes nós não conseguimos alcançar lugares altos. Mas é diante da plenitude do Senhor, é diante da presença do Senhor que as nossas vidas, elas são exaltadas ou humilhadas. Assim como uma árvore seca Deus faz florescer, Deus também faz de uma árvore verde se secar. Então, por isso que nós precisamos, a cada dia, nos envolver com essa palavra. Porque Ezequiel recebeu diversas revelações. A palavra do Senhor veio a Ezequiel por muitas vezes, porque Ezequiel foi escolhido para profetizar contra a terra de Israel. Mas por que profetizar contra a terra de Israel? Porque muitas vezes nós acreditamos que porque estamos no alto, o Senhor não vai nos humilhar. E estamos muito enganados, porque o Senhor, ele trabalha da forma que ele quer. Porque sempre há um propósito em tudo que Deus faz. E quando Deus, ele decide trazer juízo para a terra de Israel, ele levanta Ezequiel para falar tudo o que ia acontecer. Ele fala sobre as águias, fala sobre a primeira águia, a segunda águia, que representa o voo, a dimensão. Quando olhamos por cima de todas as coisas, somos como águias, não estamos embaixo, estamos em cima. E a videira representa o acolhimento dessas águias. Então, quando nós compreendemos que o Senhor, ele envia águias para olhar e observar a terra, o Senhor, ele vê todo o cativeiro, toda a rebelião, e o Senhor, ele avalia, porque tudo aquilo que nós fazemos não passa desapercebido aos olhos do Senhor. O Senhor, ele é a cura da nossa alma. O Senhor, ele é a restauração que nós precisamos. Mas o Senhor, ele conserva aqueles que estão indo na direção do reino de Deus. Porque nós não podemos nos enganar. Muitas vezes estamos indo nessa direção, mas muitas vezes queremos subir alto demais, onde a nossa estrutura não é capacitada para chegar nesses lugares altos. E aí o Senhor, muitas vezes, ele precisa baixar-nos. Muitas vezes Deus precisa nos abater, nos humilhar, porque muitas coisas não nos cabem em devidos lugares, em devidas posições. E por isso, nós devemos compreender essa palavra de Deus, que diz sobre a vigilância, a qual nós devemos estar sempre atentos. Devemos entender que a restauração que Deus faz no reino do Messias vai inverter muitas pessoas, vai inverter muita cadeira, vai inverter muitos lugares.
E muitos não entenderão, muitos não compreenderão. Porque o domínio orgulhoso do homem humilha ele. Quando o homem ele é humilhado, é porque ele foi orgulhoso. E todo orgulho precede a queda. Então, nosso coração deve estar em Deus. Por mais que nós sofremos, por mais que nós fomos rejeitados, humilhados, muitas vezes abandonados, decepcionados, o Senhor ele tem promessa para nós. O Senhor ele tem restauração para as nossas vidas. O Senhor tem renovo para as nossas almas. O Senhor é aquele que cuida de nós nos mínimos detalhes e o Senhor quer nos ajudar. O Senhor ele quer nos elevar, o Senhor ele quer nos conduzir. E quanto mais nós nos elevamos a Deus, menores nós ficamos, porque entendemos que a grandiosidade de Deus, ela é eterna, ela é soberana. E precisamos estar vigilantes, porque o nosso pecado desagrada a Deus. E nós precisamos olhar para nós, compreender quais são as nossas feridas, quais são os nossos traumas, aquilo que impede as nossas vidas de viver o sobrenatural de Deus, de viver a abundância de Deus nas nossas vidas. Que essa palavra faça florescer você que se acha uma árvore seca. Você que muitas vezes não reconhece o seu valor. Que o Senhor faça você florescer. Que o Senhor faça você transbordar. E que o Senhor possa te abençoar. Que Deus possa te guardar. E que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.